6 minutos, vamos parar de falar de cachaça, que 7h26 de uma terça-feira, viu, Dilson Barbosa? Você já embebedou? Já embebedou todo mundo, fora do dia, fora do horário, né? Compromete a semana do pessoal. Brincadeiras à parte, vamos falar de trabalho. Terça, 7h20 é hora de falar de trabalho, né? Então a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Sindicato do Comércio, Marco Silva, para fazer um balanço, né, das atividades do setor comercial nesse primeiro semestre de 2023, né? Acabamos de entrar no segundo semestre e o comércio tem uma importância gigantesca para a Feira de Santana, não me canso de dizer, estamos em uma cidade essencialmente comercial, Feira de Santana respira comércio, é uma cidade que vive do comércio, né? Não à toa, é um polo, né, comercial também, que atrai pessoas de várias cidades da macro-região, diria, né? Cidades até mais longe, que vêm comprar em Feira de Santana, pessoas que vêm aqui para a cidade fazer compras e aproveitar o comércio de Feira de Santana. Marco, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Satisfação muito grande recebê-lo aqui. Você que é uma fonte jornalística importantíssima pra gente, é uma pessoa que com o passar do tempo a gente também vai, e é muito bom quando a gente vai ficando amigo, né, das nossas fontes jornalísticas, porque além de tudo é uma pessoa que a gente tem um carinho especial, de verdade, né, pela educação que tem, pela pessoa bacana que é, de bom papo que é, e sempre muito solícito com a gente, de forma que é uma satisfação grande tê-lo aqui, viu, amigo? Fernando, a satisfação é toda minha, né? É um prazer grande estar aqui com o Miro, com a Ana, já cumprimentei já o nosso decano do rádio, né? Sua produção também, então eu me sinto muito bem aqui, realmente, toda essa região, né? Eu que estudei aqui no Colégio Santo Antônio, que me criei aqui nessa região, caminhava todos os dias aqui para o colégio, então eu estou em casa aqui, fico muito à vontade mesmo, e hoje com esse papo aí da cachaça, de manhã cedo... Deu animado, não foi lá? Eu acho que sim, eu acho que o papo hoje vai fluir bem, viu? Pois é, depois de uma cachaça de manhã cedo, né? O papo flui bem. Pois é, como é que você analisa esse primeiro semestre que passou, né? Como que o comércio da cidade encarou esse momento? A gente tem algumas situações aí que podem ter exercido influência ou não também, né? Talvez é o primeiro ano sem grandes preocupações com a pandemia, né? O ano de 2023, 2022 já encaminhamos isso, mas um ano completo sem se preocupar com pandemia, com carnaval, com micareta, com São João, sem possibilidade de não acontecer esses eventos, ao mesmo tempo troca de governo federal, né? E governo estadual. Como é que esses fatores externos se relacionaram com o comércio de Feira de Santana e como o comércio de Feira de Santana desempenhou nesses primeiros 6 meses do ano? Fernando, o ano pra gente, 2023, começou realmente com algumas incertezas. Tem a questão da mudança de governo, que sempre traz alguma mudança, né? Cada governo quer colocar sua linha de raciocínio, isso também gera uma certa segurança. No âmbito estadual não foi uma continuidade, foi mais tranquilo, mas a gente tinha esse desafio, que ainda tem esse desafio, mas o primeiro semestre foi surpreendente. Feira de Santana, com todas as dificuldades que teve, com essas incertezas, com essas questões das reformas sendo aprovadas, a questão do arcabouço fiscal, da reforma tributária, tudo isso, mas Feira de Santana surpreendeu. Diria que muito mesmo pela convergência de vontades mesmo. Feira de Santana, eu falei na última entrevista aqui e está se confirmando, vive um momento mágico realmente. Você vê que a cidade, com toda a dificuldade, a cidade continua crescendo. Cada hora que a gente pega um carro e vai num bairro diferente, a gente vê uma obra nova, um condomínio novo. Você viu que o Minha Casa Minha Vida já está com 33 projetos já aqui em Feira de Santana, já em análise, já na Caixa Econômica Federal, 33 projetos. Feira de Santana, que é líder no Minha Casa Minha Vida, continua líder, dando esse exemplo. Então, diria a você que o primeiro semestre de normalidade total. Esse ano tivemos micareta, tivemos o São João, tivemos o Arraial do Comércio, que também foi outro marco no comércio da cidade. Então, diria que foi surpreendente positivamente. O desafio era muito grande. O São João, por exemplo, o ano passado foi o primeiro pós-pandemia. Então, as vendas foram muito boas no ano passado. E a gente tinha esse desafio de enfrentar, porque o ano passado foi quando se soltou as pessoas de casa. Então estava todo mundo precisando de produtos, roupa, calçados, né? Muitas mulheres sofreram com aquela roupa que ficou trancada, o sapato ficou trancado no armário e quando foi usar já estava descolado por falta de uso, que acontece isso. Então foi aquele boom de vendas e a gente tinha esse desafio. Por isso esse grande empenho, e aí eu tenho que destacar
dois fatores importantes. Um é a união das entidades empresariais. Hoje, tanto o Sindicato do Comércio, quanto a CDL, quanto a CEFES, e juntando isso com o Instituto Pensar-Feira, com a federação, tanto do comércio como das associações comerciais, estão juntas realmente. A gente senta. A gente estava estudando a reforma tributária. Passou na Câmara na quinta-feira à noite, e ontem a gente já estava com o nosso assessor jurídico para esses assuntos tributários, que é o doutor Laércio Guerra, detalhando, e a gente já está realmente pronto para ir para Brasília discutir, tanto hoje como semana que vem. A gente está discutindo isso lá, pelos impactos, se a gente puder conversar, porque o setor de serviços, comércio e serviços, é o que vai mais ser afetado. Então, tentar explicar essa lógica às pessoas, para que as pessoas entendam isso. Mas voltando para o comércio, eu diria que é de muita satisfação pelo resultado alcançado. Quem investiu, quem melhorou sua loja, quem fez treinamento, quem investiu em propaganda, quem divulgou seu produto, teve um bom resultado já nesse primeiro semestre de 2023. Bom, você tocou num ponto que era justamente um dos pontos que eu queria te questionar também, que é essa questão da reforma tributária, né? Assunto que está aí na mídia em todo o país, até porque é o que está acontecendo nesse momento. Queria que você falasse como que o comércio encara isso, o quanto que a reforma tributária deve impactar no comércio e como estão as discussões, né? Diz que já teve reunião aí para falar sobre o assunto, deve estar indo a Brasília hoje, né? Para tratar do assunto também, né? Consumir mais informações a respeito disso. Como é que você está vendo esse momento de reforma tributária? Primeiro, dizer que a reforma tributária realmente é necessária. Esse manicômio tributário, eu que sou contador de formação, a gente sabe, quem está militando na contabilidade, que mesmo que você queira realmente dominar tudo, é impossível. Porque o Brasil, desculpe o termo, é um manicômio tributário. Todo mundo legisla, todo mundo faz interpretação de lei, né? Você, para acompanhar isso, é difícil. Imagine, cada estado tem uma lei de ICMS diferente, são 27 leis. Cada município tem uma lei do ISS diferente. Então, imagine você ter uma empresa em Feira de prestação de serviços, quer abrir uma filial em Santo Antônio de Jesus, é outra lei. Você tem um comércio aqui na Bahia, quer abrir uma filial em Sergipe, que é muito natural, perto da gente aqui, né? Um estado irmão da gente. Você tem uma legislação completamente diferente, às vezes com distorções que impedem que você trabalhe com esse estado. Você tem que abrir uma filial lá ou abrir uma empresa nova lá, porque você não consegue trabalhar pelas diferenças de tributação. Então, primeiro ponto, a reforma tributária é importante, ninguém é contra. A gente também sabe que a indústria brasileira tem uma carga tributária que dificulta. Quando se fala na China e tal, tudo isso, é que o Brasil tem que competir. É difícil competir com essa diferença de carga tributária. A gente sabe que realmente as indústrias brasileiras pagam um imposto muito alto. Só que quando você retira essa quantidade de imposto da indústria e joga em cima dos serviços, da agropecuária em especial, e principalmente do comércio, você modifica completamente esse pensamento tributário. Então, Fernando, o que é que a gente fala? A gente precisa avançar nessa reforma e definir logo isso. Porque eu imagino você, hoje, se você vai abrir mais uma rádio em algum lugar, hoje, com certeza, essa reforma tributária está em sua cabeça. Como é que vai ser isso? Como é que esse negócio vai afetar minha empresa? Vale a pena fazer esse investimento ou o meu negócio vai ficar... Porque você faz um plano de negócio, não é verdade? Uhum. Você, quando vai abrir uma empresa nova, você estima quanto você vai gastar, qual é o investimento que você vai fazer, qual é o retorno, qual é o faturamento mínimo que você precisa, e você não sabe quanto de imposto vai pagar daqui para diante. Como é que você planeja uma empresa? Então, a gente tem que caminhar com essa reforma tributária, né? Com muito cuidado, com muito zelo. A gente tem ressalvas por ela ter sido aprovada na Câmara assim de forma tão rápida, porque é um processo que já está em 30 anos de discussão, não se aprova numa semana, mas foi aprovado. Então agora temos que ir no Senado, que é uma casa de pessoas mais maduras, é uma casa com menos representantes, são só 81 membros. Então é lá no Senado que a gente entende que essa reforma tributária tem que fazer seu percurso natural e correto. Passar pela Comissão de Constituição e Justiça, passar pela Comissão Econômica, por todas as comissões, detalhar ponto por ponto, porque do jeito que foi aprovada na Câmara, ela tem muito mais dúvidas do que soluções. E o fato de ter sido tão rápido, né,
deixa um grande ponto de interrogação. Infelizmente, se tratando da nossa política brasileira, a gente fica se perguntando onde é que estão querendo nos pegar. Eu acho que o sentimento é muito esse, né? De quem empreende de modo geral no nosso país. Bom, você está indo para Brasília, pedir desculpa até por estar entrando nessa seara, mas assim, eu sei que está indo representando o próprio, né, Sindicato do Comércio. O que é que deve ter de atividade por lá? Que tipo de informação você deve buscar também para trazer para a Feira de Santana? Bem, é um congresso, é o Sincomércio, é o congresso de todos os sindicatos. Getúlio também, dos bares e restaurantes, está indo para lá. Então a gente vai lá. Mas o tema agora que está dominando tudo realmente é a reforma tributária. Vamos ter palestras com o pessoal da Fazenda Nacional, né? O vice-presidente, que é o ministro também da Indústria e Comércio, vai estar também com um pronunciamento lá, com explicações. Então, essa questão da reforma tributária dominou agora realmente toda a pauta agora. Era arcabouço fiscal, que inclusive não foi concluído ainda e já veio, de certa forma, atropelando a reforma tributária, que a gente acha que é importante. Vou frisar mais uma vez. Não somos contra a reforma tributária, somos muito favoráveis. Agora a gente tem que ter muito cuidado, porque você tem que, primeiro, a gente teria que pensar numa reforma administrativa, porque foi feita uma reforma tributária onde nenhum ente federativo, né, nem o governo federal, nem estadual, nem municipal, pensou em diminuir sua máquina. Então, o que é que a gente vai ter? É um grande aumento de carga tributária num país que já é um dos recordistas de carga tributária. Então, a gente deveria ter, primeiro, pensado uma reforma administrativa, o que é que realmente é importante o Estado cuidar, o que é que ele pode abrir mão disso e deixar que a iniciativa privada trate disso, para a gente entrar na reforma tributária. Mas ela já está acontecendo, a gente não pode simplesmente negar isso. O que tem que fazer agora é realmente discutir. A gente estamos indo para Brasília hoje, no Congresso, com certeza esse vai ser o tema dominante. Semana que vem, na segunda tarde, estamos indo de novo também para uma comissão específica da reforma tributária, né? Até pela minha formação de contador, eu estou sendo assim convocado para participar disso também, e dizer que a gente tem que agora no Senado, né, discutir item por item. Eu até gosto de brincar e falar dos exageros, viu, Fernando? Essa lei tem alguns exageros, por exemplo, a questão de transmissão de patrimônio, de bens, herança, né? Vai ter uma mudança significativa. Da agora em diante, com a nova lei tributária no Brasil, viu, Dilson? Você que é advogado, não sei se você já se atentou a isso, da agora em diante, o inventário e a questão tributária vai ser decidido no local onde o cujo, né, morreu. Ou seja, da agora em diante você vai ter que escolher até o lugar onde você vai morrer para saber se vai pagar mais imposto ou menos imposto. Então, imagine como o ser humano é muito criativo, daqui a pouco a gente vai ter cidades que vão ser escolhidas para você morrer. Então, quando a pessoa está ficando doente, vai para aquela cidade porque ela vai pagar menos imposto. O lugar ideal para morrer, né? Vai pagar menos. Venha morrer aqui. Hoje você pode escolher ou o local do falecimento ou o local onde você tem um bem imóvel, qualquer onde você escolhe. O local onde ele tenha a residência, ou onde faleceu, ou onde tenha bens imóveis. Né? Mas agora, com a reforma, seria só no local do falecimento. Exatamente. Então, a gente vai começar a ter paraíso fiscal de falecimento. Então, quando a pessoa estiver pensando em morrer, vai para esse lugar. É claro que eu falo assim, como exagero, até para aliviar o tema, que é um tema denso, pesado, né? Outra coisa também, disso, que tem lá uma outra pegadinha que tem na reforma tributária, que o sujeito passivo, ou seja, o responsável pelo imposto, por esse novo entendimento da lei, é qualquer pessoa ou ente, mesmo fora do Brasil, que contribua com o fato gerador. Aí eu faço a pergunta, por esse enunciado, na hora que você faz uma propaganda aqui disso, faz uma propaganda super competente, ajuda a vender, será que ele também vai ser responsável pelo fato gerador? Porque a lei fala, é quem contribua de alguma forma pelo acontecimento do fato gerador. Se não tiver uma interpretação, uma lei complementar bem feita, porque esse artigo é muito aberto, né? É isso que a gente está falando. Alguns artigos, algumas questões são muito abertas. Então a gente precisa no Senado realmente ter algumas garantias. Não tem nenhuma garantia de limite de carga tributária, não tem. Não tem. E também o principal que se fala é em criar legislações únicas. Vai ter legislações únicas, vai ser uma lei de ICMS, que não vai ser mais ICMS, vai ser outro imposto agora, né? O IVA. Vai unificar tudo, vai unificar, né? Isso aí, mas vai permitir que cada estado tenha uma alíquota diferente. Então, quando você faz isso, você
elimina essa questão de ter uma lei única, porque a lei é única, mas a alíquota é diferente. Então, a questão da guerra fiscal, a questão de você ter entendimento tributário para fazer um investimento ou não, continua tendo diferenças ainda entre locais no Brasil. Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, porque a gente tem uma série de novidades, inclusive o que eu diria que é mais perigoso. Duas coisas perigosas, eu diria assim. Uma é o imposto do pecado, que é o imposto sobre supérfluo. Né? E quem vai definir o que é pecado? Imposto do pecado. Porque fala-se que vai ser sobre álcool, açúcar. Diz que o açúcar faz mal à saúde, então vão tributar excessivamente açúcar, que é um produto... Tudo, fumo, mas não só isso. Produtos entendidos como antiecológicos ou prejudiciais à saúde. E aí, quem vai definir o que é antiecológico? Será que um moto de 50 cilindradas é antiecológico porque é um motor a combustão? Será que você vai matar esse mercado? E não são produtos proibidos, né, que geram empregos. A gente tem que pensar nisso também, né? Porque, por exemplo, aí você fala, o álcool vai ser mais tributado. Daqui a pouco você começa a matar as empresas que produzem, o Gilson falou aí da cachaça, né, das cervejarias e tudo mais, e os empregos vão ficando pelo caminho também, né? Fernando, a gente tem... não é proibido, não é ilícito, não é ilícito. E você tem o que chama de curva de Laffer, que é o quê? É o limite onde você pode aumentar uma alíquota, que a partir daí o imposto começa a cair por causa da sonegação. Você citou o exemplo perfeito disso, que é o cigarro. Hoje, vem mais cigarro contrabandeado de fora do Brasil do que produzido no Brasil. Verdade. Então, essa alíquota tão alta que já existe no cigarro, eu nunca fumei, não estou defendendo aqui o cigarro, mas eu acho que o ser humano ele tem o direito de fazer essa opção. Se ele quer fumar num local reservado que não vai prejudicar a saúde de outras pessoas, é um direito dele. Mas você tributar além do razoável cria um mercado negro por fora disso. Então, todas essas questões que a gente está analisando, isso, voltando para o nosso tema, que é o comércio, mas está tudo interligado, sim, é a incerteza que gera. Entendeu, Miro? Você tem o dinheiro para fazer um investimento, aí você fala, eu vou investir em alguma coisa ou vou esperar essa reforma tributária se definir? Então, a gente tem que, numa certa parcimônia, primeiro, ser transparente, dizer à sociedade que nada vai ser mudado da noite para o dia. Porque senão o que vai fazer é o contrário. Você vai afastar investimentos. Quem tem dinheiro para investir não vai investir com medo do que pode vir por aí. Pois é, e isso em um cenário que já se paga muito imposto, né? Um cenário que a carga tributária já é muito grande. Eu queria que você falasse justamente disso, do cenário atual. O quanto que a carga tributária hoje impacta no comércio? Para quem está alheio dessa discussão, para quem está pensando apenas como consumidor e acha até que isso não te afeta, mas no final das contas, claro que vai afetar, porque tudo que se pagar mais de imposto vai ser repassado também lá na ponta para o consumidor, né? Hoje, qual é o cenário? Hoje, o quanto que a gente já tem impostos impactando dentro dos negócios e até gerando mais dificuldade a ponto de inviabilizar alguns. A gente acabou de ter a pandemia aí, que foi uma prova disso, né? Já pagava muito imposto, veio a pandemia e aí muita gente não conseguiu se sustentar. Fernando, é bom a gente conversar com sua grande audiência, porque eu tenho, assim, algumas pessoas que por achar que não pagam DARF, um DAI, não paga imposto. Exatamente. Mas quando todo mundo aqui consome energia, não é verdade? Quem não consome energia aqui? Todo mundo consome energia. E paga energia só de ICMS quase 30%, num produto básico. Todo mundo aqui usa combustível, ou no seu veículo, ou no ônibus. Ninguém aqui não usa combustível, todo mundo usa. Então, na verdade, mesmo pessoas que não pagam DARF, estão pagando uma grande carga tributária. E uma distorção que o Brasil cometia, que a gente espera estar no projeto, é deixar o imposto transparente. No Brasil, o imposto não é transparente. Você compra qualquer coisa, né? Você compra um celular, vamos lá, você pagou R$1.000 no celular. Você pagou R$1.000, você não sabe quanto tem de imposto ali. Na nota tem até um valor que eles destacam, que é uma suposição de quanto é. Não, a gente vai partir para dizer, você está comprando seu celular, seu celular quanto é? É R$800. Mas eu estou pagando 1.000, sim, porque 200 é de imposto que você está pagando. Os Estados Unidos já faz isso há muitos anos, exatamente. Né? Você, quando ele dá um preço, tanto né? mais imposto. Quando ele dá um preço, ele dá um preço só do produto, não dá um preço do imposto. Porque ele sabe que o imposto não é dele, o imposto é do governo. Então é isso. Então a população no Brasil não tem assim conhecimento dessa carga tributária absurda.
Quando eu fui fazer contabilidade, foi por uma... Eu já contei essa história aqui, né? Por orientação de meu pai. Ele falou, rapaz, faça contabilidade, porque esse negócio de imposto tá ficando muito pesado, vai ser muito importante. A carga tributária no Brasil, naquela época, era 18%. Hoje é quase 40%. Então ele, na sabedoria dele, ele estava certíssimo. E agora a gente corre o risco de aumentar essa carga tributária. Principalmente no comércio, mas principalmente mesmo no setor de serviços. No setor que é o setor que mais gera empregos. E eu digo, a indústria é importante, é fundamental a indústria. Um país que tem uma indústria forte é importante, mas o futuro é muito mais cabeça, serviço, conhecimento do que chaminé. Os países que estão tendo grande crescimento, eles estão investindo em educação, em formação de pessoas. Conversando com o Edson Piaggio, que abriu a EPRA Games, né? É um cara de uma cabeça fantástica, ele é um homem, né? Que já está realizado, né? Mas tem ação social, tem Instituto Terça-feira. Ele abriu essa empresa de games e tem programador na Polônia, em Israel, no Brasil também. Mas o que é? É cabeça. Então, ele está mandando dinheiro daqui do Brasil para um programador na Polônia, em Israel. Então, eu digo que o futuro é muito mais serviço, cabeça, do que chaminé. A indústria sempre vai ser importante. Ninguém está abrindo mão disso. E o Brasil precisa realmente diminuir a carga tributária sobre as indústrias, porque é muito alto. Mas a gente tem que ter esse pensamento que a gente não pode penalizar, principalmente o setor de serviços. Porque senão você vai inviabilizar um setor que mais gera emprego no Brasil. Pois é. Sem dúvida, é algo que deixa todo mundo muito apreensivo, né? Sem saber o que é que a gente vai ter pela frente. A gente falava de desempenho comercial da cidade, voltando para o comércio de Feira de Santana, e você falava, né, do primeiro semestre positivo que a gente tem. E falou no centro e nos bairros. Antigamente, né? Nem tão antigamente assim, a gente falava em comércio de bairro, a gente pensava logo aquele mercadinho pequeno, aquela mercearia, aquele armarinho no máximo, né? E uma padaria pequena. Hoje é totalmente diferente, né? A gente tem aí mais antigos, talvez, Cidade Nova e Tomba, mais recentes aí, Fraga Maia e principalmente Artemia Pires, né? Com comércio, muitas vezes a loja que tem no centro da cidade e no shopping já tem lá também, né? O quanto que esse comércio de bairro tem influenciado na economia e no desempenho comercial da cidade como um todo, né? Por exemplo, quem mora hoje na Artemia Pires vai enfrentar lá as suas dificuldades, como no centro da cidade também, de engarrafamento e outras coisas mais, mas também vai ter uma série de conveniências de que muitas vezes não precisa ir para o centro da cidade comprar naquela loja que gosta, porque a loja já está lá também. Como é que você enxerga esse cenário e quanto que isso tem influenciado no desempenho comercial da cidade também? Fernando, sua percepção ela é perfeita. Hoje os bairros estão com um desempenho fantástico. Artemia Pires, Fraga Maia, já existia o Tomba e Cidade Nova, que já são verdadeiras cidades. Né? São cidades quase que autônomas. Você resolve tudo lá no bairro, você tem tudo lá. E esses bairros estão crescendo. Digo a vocês que hoje a gente tem muito mais preocupação com o centro da cidade do que com os bairros. Os bairros estão crescendo de maneira orgânica, com muita facilidade. E aí eu faço duas observações importantes, inclusive até elogiar. Estamos com obra de requalificação tanto no Tomba quanto na Cidade Nova, que foram os dois bairros que você citou aí agora. Né? Trazendo transtornos para o pessoal da região, sim, mas que faz parte do processo. E tanto a prefeitura quanto o governo do estado têm ouvido a gente para minimizar essas questões, tanto no acesso para São Gonçalo, que é uma obra na rodovia estadual, quanto na obra do Tomba, que a prefeitura tem ouvido a gente, tem acelerado o processo, está indo agora para a Cidade Nova. Então, a gente hoje, como dirigente, acha que os bairros estão com um crescimento muito mais adequado, e por isso que a gente assim, chama a responsabilidade urbanística da cidade. A gente não pode ter um bairro como foi a Artemia Pires ter nascido daquela forma. Verdade. Ali era para ter uma grande avenida. E dava para ter planejado. Ali não tem desculpa. Exatamente, né? A Fraga Maia conseguiu se preservar. Você manteve lá a avenida, foi até o Papagaio, já está próximo, né? Chegando até o EFES. Que está diferente também, permita só fazer a observação do Papagaio, porque já teve inclusive a própria duplicação e você pode trafegar já melhorou, hoje. Você já tem lá uma série de construções sendo edificadas para comércio. E um outro ponto, Marco, também que você não citou aí agora há pouco, é sobre a Avenida Iguatemi.
também no bairro da Mangabeira. Agora ali já tem um outro ponto positivo, que a rua é larga, né? Então ela pode ser considerada mão ida e vinda, normal, com a divisão com a avenida também, se colocar um canteiro central, que vai dar fluidez normalmente também. E que seja o pensamento para as próximas Artemias Pires que surjam. Sim. Porque a Artemia Pires, para mim, não entra na cabeça, né? Outros pontos da cidade, você pode até dizer, ou até por não ter vivido o momento em que essa epopeia começou, talvez na Cidade Nova ou no Tomba, que tem mais tempo, a gente, no meu caso, não tenho tanta propriedade para falar, mas a Artemia Pires estava claro, evidente, que isso ia acontecer. Digo mais, começou a acontecer e dava para ter corrigido no começo ainda, né? Mas ali, agora realmente, fala-se em duplicação aí, vai ser uma duplicação meio de calça curta, porque não vai dar para... Você não vai desapropriar condomínios, não vai ter como, então vai tentar corrigir, mas não vai resolver o problema, né? Fernando, Miro, você realmente foi brilhante. É porque Feira de Santana é tão grande que a gente vai acabar esquecendo. A Avenida de Iguatemi... Hoje você tem ali o Jardim Europa, que é um bairro planejado. Entendeu? Então você tem uma bela avenida e toda aquela região ali, com o aeroporto, tá tudo muito próximo, vai virar um grande corredor, um grande fluxo, tanto de comércio quanto também de condomínios que já tem ali. Né? Então, a gente tem que ver isso, Fernando, e louvar, mesmo que com atraso, que a prefeitura está botando o dedo na ferida da Artemia Pires. A gente tem que apoiar isso. A gente queria que fosse planejado antes. Feira de Santana, a gente que é mais antigo, a gente que claro que não tão expert quanto o nosso decano, mas Feira de Santana, se você olhar o centro de Feira de Santana, a Avenida Getúlio Vargas, foi uma cidade planejada. João Marinho Falcão, quando foi a Paris nos anos 50 e viu a Champs-Élysées, falou, poxa, vou levar uma avenida daquela para feira, e fez uma Getúlio Vargas, que é uma avenida fantástica, com canteiro central imenso, com passeio dos lados, com 2 vias largas. A cidade, o centro de Feira de Santana, se você olhar, as quadras são certinhas. Dr. Brito foi um homem lá atrás que pensou Feira de Santana planejada. E a gente deixou, quer dizer, com a evolução, com a tecnologia, a gente hoje tem bairros que não são planejados. Alguns são, a gente citei aqui agora o Jardim Europa, tem o Jardim Brasil. São bairros realmente que têm a possibilidade de crescer com qualidade de vida, onde uma criança tem um parque para brincar, onde uma pessoa idosa possa ter um local para fazer sua caminhada com segurança, tudo isso. Então a gente tem que pensar, porque nós somos cidadãos. O que é cidadão? Que vive na cidade. Então a gente tem que pensar na nossa cidade realmente com parques, com a lagoa urbanizada, com segurança, e tudo isso é um processo que a gente espera que o Brasil evolua nesse quesito. Porque eu acho que a base de tudo realmente é o item segurança pública, saúde e principalmente educação, porque quando o povo é educado, tudo caminha. A Coreia do Sul, na década de 60, estava atrás do Brasil. A Coreia do Sul, hoje, meu Deus do céu, é o primeiríssimo mundo. Não é tanto tempo assim. Então a gente tem essa oportunidade, o Brasil perdeu algumas janelas de crescimento. Eu acho que a gente tem mais uma janela de crescimento, porque o Brasil é um país que eu sou muito otimista. É o único país no mundo que tem energia em abundância, água em abundância, terra em abundância, população em abundância. Petróleo e por aí vai, né? Tudo que você imaginar o Brasil tem. Então, arrumar essa casa, né? Arrumar essa casa e criar um projeto de país realmente. Pois é, a gente espera de fato que a gente tenha desenvolvido esse potencial que a gente tem no nosso país, né? Além de tudo, gente muito trabalhadora. O brasileiro, ele por si só, é um povo que vai vencer nas dificuldades, né? Não fosse assim, a gente estaria muito pior, porque as dificuldades são grandes. Mas graças à força de trabalho, a gente ainda explora muitas das nossas capacidades. Miro Nascimento tem uma pergunta a fazer. Para a gente fechar, que eu estou conversando muito com o Marcos, nós sabemos a minha última pergunta aqui, Marcos. Você estava falando de serviços, né? E a gente tem observado em Feira de Santana comércio de todos os tipos nesse crescimento, nessa ebulição. É fácil destacar hoje, né, qual segmento está à frente, ou é por época, ou seja, é sazonal. Se nesse momento eu estou no São João, então tem esse tipo de produto a ser consumido. Se eu estou chegando para a reta final do ano, é possível fazer essa identificação, ou nessa ebulição todo mundo vai nessa linha de crescimento? Miro, o comércio de Feira de Santana, ele é muito diversificado. Eu sei que vocês têm um carinho especial por Santo Antônio de Jesus,
Não é isso, Fernando? Com certeza. Na verdade, que é uma belíssima cidade. Querida Sage. Exatamente. Mas eles dizem que o comércio deles é maior e melhor que o de feira. Tem uma rivalidade até, né? Rivalidade. O Dilson Barbosa eles conseguiram construir. O Dilson Barbosa, eu já peguei o caminho pavimentado pelo Dilson Barbosa, mas o Dilson Barbosa tem muita dificuldade quando for de feira para lá, porque seguinte, o pessoal tem autoestima realmente elevada e rivaliza com feira, né? O comércio de lá é um comércio muito unido. Eles criaram um marketing do o comércio mais barato da Bahia. Eu saía daqui de feira e pegava pelo menos daqui, quando chegava depois do Cruz das Almas, já tinha a placa, a 30 quilômetros, o comércio mais barato da Bahia, mais adiante, a 10 quilômetros, até você chegou no comércio mais barato da Bahia. E realmente ele vende barato. Agora, é um marketing bem feito. Porque o comércio mais barato, em relação a Santo Antônio, é o de feira, porque onde você tem mais concorrência, é evidentemente que a tendência é você ter menos preço. A concorrência lá é bem menor do que daqui. Mas, na verdade, o grande problema é o corporativismo comercial da cidade, a união dos comerciantes de lá, e que fizeram com que aquela cidade crescesse e hoje tem essa marca de que é o comércio mais barato da Bahia. Eu acho que não é o comércio mais barato, é feira. Porque tem a maior demanda de... Quantas casas comerciais você tem de mesmo ramo em Feira de Santana? É 10 vezes maior que Santo Antônio. Mas o problema está exatamente nessa paixão por aquilo que você faz. E o povo de Santo Antônio de Jesus é apaixonado pelo que faz. E o que nós queremos é fazer com que Feira de Santana se apaixone pelo seu comércio. Exatamente isso. Esse sentido de orgulho, né? Recuperar essa autoestima do feirense. E para isso é importante a cidade estar bonita, a cidade estar bem cuidada. Então, a gente foi beber na fonte de Santo Antônio de Jesus. A gente esteve lá no ano passado, na inauguração da nova sede. Lá está no mesmo prédio a Associação Comercial, Sindicato do Comércio, né? CDL, Sebrae, Senac, todo mundo no mesmo prédio. Isso demonstra uma força muito grande que se reflete nessa autoestima do comércio. O empresário lá se sente seguro, se sente protegido. Isso reflete nesse marketing bem feito que Dilson falou aí, entendeu? Eles vendem essa ideia. Então, acho que Feira de Santana está aprendendo com Santo Antônio de Jesus. A gente está viajando, está saindo. Hoje nós temos um projeto realmente de trabalhar juntos. Hoje a gente não toma nenhuma atitude se não for combinado com as outras entidades empresariais, porque a gente acha que é muito importante a gente dar essa sinalização para a população, para os governantes, né, dessa união, porque a gente tem que recuperar essa autoestima. E Feira de Santana é uma cidade fantástica. Fantástica. A gente consegue crescer. Miro falou aí dessa questão de sazonalidade, é verdade. Tivemos agora, por exemplo, São João, que é muito roupa, bota, artigos de frio, né? Mas Feira de Santana é uma cidade muito complexa, tem tudo aqui. Se você observar, Feira de Santana, que nasceu como cidade comercial de Feira de Santana, num decreto imperial, né? Estava lá, por isso que Feira de Santana, o comércio realmente é fantástico. Ela nasceu no seu batismo como cidade comercial de Feira de Santana. Ela passou por vários ciclos, teve o ciclo da agropecuária, sim, da indústria, que a gente precisa retomar isso, né? Mas Feira de Santana virou uma cidade dinâmica. Hoje eu diria que o grande destaque de Feira de Santana, que traz retorno também para o comércio, para a indústria, tudo, é o setor de serviço, o setor educação e saúde. Feira de Santana virou um polo de educação, inegável. Nós temos hoje quantas universidades e faculdades em Feira de Santana. Inclusive temos o projeto da Universidade Federal de Feira de Santana, que a gente está trabalhando nisso também, né? Temos o FRB, mas entendemos que seria importante para a Feira de Santana ser a Universidade Federal de Feira de Santana, né? Temos faculdades aí e universidades complexas, cursos de medicina. Devemos ter mais 2 cursos de medicina em Feira de Santana. E cursos realmente com qualidade, isso que é importante. Então isso, hoje você vai de manhã cedo aqui em Feira de Santana, você dá uma volta na cidade, Miro, o que você vê de gente de fora vindo para estudar, sim, e para tratar a saúde, isso tudo é riqueza que a gente traz para Feira de Santana. Então Feira de Santana, eu diria que, por que Feira de Santana cresce acima do Brasil, cresce acima da Bahia? Você viu que Salvador perdeu 9% da população do último censo para cá. Feira de Santana cresceu. E por quê? Porque Feira de Santana tem uma atividade econômica diversificada. Eu não consigo mais dizer o que é mais importante em feira.
Né? Qual é o setor que é mais importante de feira? Todos são importantes. Nós temos aqui o setor de comunicação de Feira de Santana, que é fantástico, né? Hoje você sai de manhã cedo aqui, eu paro na sinaleira e vejo os rádios dos carros só tocando informação, né? As pessoas consomem informação. Isso é importante para a Feira de Santana. Então, tudo isso nos deixa assim muito otimistas, realmente. Eu volto a dizer, Feira de Santana vive um momento único. Não estou aqui dourando a pílula, não estou aqui vendendo ilusão. A gente precisa trabalhar muito, né? Precisa trabalhar muito, mas Feira de Santana tem assim a chance de dar um salto de qualidade nos próximos anos. Maravilha. Marco Silva, muito bom tê-lo aqui conosco, amigo. Muito bom bater esse papo, muito enriquecedor. Desejar sucesso aí boa viagem aí a Brasília, né? Que volte trazendo ainda mais informações, né? Pra gente aproveitar no comércio aqui de Feira de Santana. E agradecer, viu? Essa presteza sempre conosco, sempre que a gente solicita, tá sempre aqui, tá sempre participando das discussões. Isso é realmente muito importante. Parabéns pelo empenho à frente do Siconfis, né? A gente nota, de fato, essa paixão pelo que está fazendo. Isso aí eu vou colocar os três, né? Você, o Luizinho e o nosso querido Geunildo do Melo também. A gente nota, né? A abertura. E de fato, a abertura, né? Das entidades. E a paixão com que vocês tocam isso. Eu acho que a gente precisa ter isso mesmo, porque Feira de Santana, volta a dizer, é uma cidade essencialmente comercial. A gente tem que ter essa paixão de quem está representando, né, o comércio da cidade com as entidades de classe. A gente vê isso muito em você, a gente fica muito feliz com isso. Forte abraço, bom demais tê-lo aqui, viu, amigo? Fernando, a gente que agradece, realmente estou falando a gente em nome das três entidades, né, e dizer que nossa política é a política empresarial, né? Até ficam brincando assim, né? Marco tá falando muito no rádio, será que ele tem alguma intenção? Eu tenho intenção da política empresarial. Nós temos negócio em Feira de Santana, nós temos familiares, eu tenho filho que mora em Feira de Santana, irmãos, sobrinhos. E o que é que a gente quer? Que esse comércio cresça, que a cidade cresça, que aí todo mundo ganha, né? É muito importante isso. Isso desarma a gente, Fernando. A gente não tem nenhuma ligação política com nenhum lado. Com nenhum mesmo. Nosso lado é Feira de Santana. Por quê? Porque a gente pensa que Feira de Santana pode crescer, pode trazer mais riqueza, fazer mais negócios e desenvolver a cidade e desenvolver também nossos familiares, nossos amigos e o comércio de modo geral. Eu já falei com vocês aqui que a gente tem orgulho realmente de hoje o comerciário de Feira de Santana ter mudado de patamar. Hoje ele tem um plano odontológico completo, tem uma telemedicina, tem todos aqueles seguros. Tudo isso que eu já estou na despedida já, né? Já falei muito, já abusei de vocês já hoje. E dizer isso, a gente está sempre à disposição, porque a gente quer realmente prestar contas do que a gente está fazendo. É muito importante isso. As entidades têm que ser transparentes. A gente tem que dizer à sociedade o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está pensando, o que é que a gente quer. E eu digo a vocês, o que a gente quer é isso, é o crescimento de Feira de Santana, é ver realmente a imprensa de Feira de Santana com esse destaque. A gente ficou triste, Miro, com o Fluminense no domingo. Eu fiquei decepcionado com o Fluminense domingo. A gente torce, né, pelo Fluminense, porque a gente tem o Bahia de Feira, mas também tem o Fluminense, que é aquele time mais antigo, assim. Eu acho que por idade até o Bahia é mais velho, né? Mas o Fluminense tem a tradição, foi bicampeão baiano, disputou competições, já teve realmente, a gente sofre com isso, porque a gente tem por Feira de Santana esse carinho especial e pela cidade, e pelas pessoas da cidade também. Feira de Santana, Deus, tem uma característica interessante. Eu vejo você caminhando ali pela Domingos Barbosa de Araújo ali, então em feira a gente se vê. Fernando foi colega de meu filho. Marquinho, forte abraço. Então, tudo isso. Então, Feira de Santana é uma cidade diferente. Feira de Santana é uma cidade especial. Não é à toa que ela cresce, para finalizar, não é à toa que ela cresce mais do que a Bahia, mais do que o Brasil. Então, vamos realmente ter essa autoestima, dizer que vale a pena investir em Feira de Santana, vale a pena você divulgar seu produto em Feira de Santana, porque aqui tem mercado e aqui tem futuro. Maravilha, conversamos então com o Marco Silva, presidente do Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Mandar abraço aqui, doutor Arley Ramos, acompanhando a gente.